O que eu fiz para me reinventar? Primeiro eu pensei, o que eu posso fazer parado? Bem, eu posso falar e posso escutar. E eu pensei, por que não ser psicólogo? E eu entrei na faculdade de psicologia. Só que eu pensei, isso aí é uma meta de longo prazo, porque eu demoro no mínimo 5, 6 anos para me formar. E na realidade eu demorei 7. Então isso era a longo prazo. Mas eu precisava de dinheiro para longo ou para curto? Para curto. Estava falido. E eu pensei, o que eu vou fazer? Vou me formar em coach. Em pouco tempo eu já estou atendendo. E já consegue criar receita. Então eu comecei numa briga na justiça. Na época eu gastava 6 mil reais lá em casa com remédio. Eu fiz uma briga, comecei a conseguir diminuir essa dívida de 4 para 2. Né? Diminuir o quê? A despesa, mas tinha que aumentar a receita. Comecei atrás dos amigos, dizer que eu tinha capacidade, atrás de um emprego, e arranjei meu primeiro emprego, que era fazer a contabilidade de uma empresa, lá de casa, através de um programa. Eu digito no computador com a boca, e eu fazia a contabilidade e levava o fluxo do caixa, tudo para esse cliente. Então, de casa mesmo eu trabalhava. Só que, para quem vive no alto custo de vida, pessoal, esse salário não bastava. E eu percebi que eu tinha que me qualificar, eu tinha que crescer, eu tinha que ampliar. Então, foi aí que veio o coach, foi aí que eu pensei na faculdade. Aí, o que eu tive que fazer mais? Né? Eu estava em movimento. Como é que veio as palestras na minha vida? Eu digo que quando a gente está em movimento, as coisas, as oportunidades aparecem. Porque a oportunidade não bate na porta de casa. Mas quando a gente está em movimento, as chances vão surgindo. E agora, com um novo olhar, e eu vou falar de maneira muito rápida, porque não é esse o ponto, mas quando eu estava em movimento, existe um hospital chamado SARA, que é um hospital que trabalha só com pessoas que são lesadas medulares, que é o meu caso, em cadeira de roda. E o meu fisioterapeuta era um cara que muito me incentivava. Ele, Márcio, pode ajudar, isso, aquilo, outro e tal. Eu sempre dizia não. Só que agora, nessa fase de reinvenção, um dia eu cheguei lá e contei para ele, né, que agora eu estava mudando, que tinha arranjado um emprego, que ia voltar a estudar. E ele ficou todo empolgado e falou, poxa, Mação, que bacana, cara, parabéns. Aproveitou a ocasião e falou assim, pô, eu queria te fazer um convite. Vem aqui dar uma palestra. E eu falei, o que eu falei para ele, agora empreendedor? Sim, não podia mais dizer não. Eu falei, vou. E ele pegou e começou a me trazer responsabilidade. Oh, que bacana, então você vai chegar lá, você vai falar isso, vai falar aquilo outro. Eu falei, vale a menor senhora. Para que eu fui dizer assim? Dá para ir pelo menos, talvez, depois eu penso, né? Mas não tinha mais como voltar atrás. E ele começou a me trazer um monte de responsabilidade do que eu tinha que falar, e que daqui a um mês eu ia lá, porque iam ter outros 4 palestrantes, e eu ia me unir a eles. Eu falei, beleza. E aí eu indo embora, ele voltou e me disse, Márcio, vem cá, me diz uma coisa. Tu fala bem? E eu, como empreendedor, não tinha outra resposta a dizer que sim. E aí, virei para ir embora, e o Edson, que é meu cuidador, muito meu amigo, olhou para mim e falou assim, Márcio, desde quando tu fala bem? Eu falei, Edson, rapaz, eu falo bem muito. Se é bem falado, a gente já descobriu no dia. Cheguei em casa, coloquei uma adaptação, comecei a digitar aquilo que eu ia falar. E todo dia, pessoal, eu sentava Todo dia eu sentava para poder decorar aquele texto, porque o meu medo era dar o brancão. Esqueceu o que ia falar diante do palco. E todo dia eu lia. Quando faltava 3 dias para a palestra, minhas olheiras já estavam chegando nas orelhas. Eu ia dormir, eu já não tinha sonho, eu tinha pesadelo. E eu já não conseguia dormir direito. E chegou o tal dia de dar a palestra. Enfrentar mais um desafio. Um desafio que eu tinha muito medo. Porque até então, para quem estava se sentindo inútil e improdutivo, já imaginou o que eu ia levar para as pessoas, o que eu ia falar. Mas eu fui. E aí cheguei no auditório lotado. A maioria tudo cadeirante que nem eu. E eu falei, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí olha a enfermeira para mim, toda animada, toda satisfeita. Márcio, que bom que você chegou, tem uma novidade. Aí eu pensei, opa, vamos dizer que eu não preciso mais falar, né? Assim, não tem novidade. Qual é? Você vai ser o primeiro a falar. Aí eu falei, não, vou não. Daqui não sai, daqui não tira. Não, daqui não sai, daqui ninguém me tira. E tem mais, se vier eu cuspo na cara, porque cada um se defende como pode. Eu falei, chama o responsável, que é o meu fisioterapeuta, para vir aqui. Ele inventou, agora ele vai ter que botar lá para trás. E ele falou, não, Márcio, vamos fazer o seguinte, então tu vai ser o segundo. Eu falei, não. Me senti o Rubinho na época. Pode adiar. E ele, tu vai ser o terceiro, vai ser o quarto. Eu, tá bom, o quarto tá bom. Pessoal, o que eu estava fazendo ali?
Eu estava adiando uma realidade que não tinha mais como fugir. Eu já tinha dito sim, mas eu estava com medo. Eu estava só adiando. E aí, o primeiro palestrante começou a falar, e eu comecei a escutar e falei, vale, meu Deus do céu, o homem fala bem. E o temor começou a aumentar. Eu tinha adiado e estava ficando cada vez mais. Começou o segundo e o cara falava bem. Eu falei, pelo amor de Deus, onde é que eu me meti? Nesse dia eu descobri a vantagem de ser tetraplégico, que era não poder me levantar, porque se eu não tinha me levantado, eu saí correndo. E aí ele pegou, foi o terceiro, quando chegou no quarto, outra enfermeira foi lá para o palco e falou assim, agora com vocês, o palestrante Márcio Vaz. Aí eu filosofei, lascou, né? E falei, Edson, não tem mais para um fim, me leva. E o Edson começou a me levar. E o palco lá tinha uma rampa. E na hora que o Edson começou a subir a rampa, eu olhei para o Edson e falei, Edson, pelo amor de Deus, cuidado para não escorregar. E ele perguntou em que, eu falei, na merda, porque eu devo estar todo cagado. Rapaz, eu estava apavorado. E ele botou diante para o palco, com plateia, que nem vocês. Um monte de cadeirante. E eu fiquei olhando. E o que foi que aconteceu comigo, pessoal? Deu brancão. Tudo que eu tinha medo, eu esqueci. Eu não sabia mais o que eu ia falar. E eu fiquei calado. E eu percebi que na hora da vida só me dava duas possibilidades ali. Falar ou falar. Era só uma mesmo. Eu não tive para onde correr. E eu tive que, mais uma vez, me reinventar. Como eu não sabia mais o que eu ia falar, que esqueci, eu comecei a falar o que os outros tinham falado. Só que no novo linguajar. Eu não tinha mais a visão negativa. Porque eles tudo falavam de preconceito e não sei o quê. Eu comecei a falar de quê? Do lado positivo, as soluções. E as pessoas começaram a rir. E eu falei, olha. E começaram a aplaudir. Eu falei, interessante. E eu comecei a falar. E aquela pessoa que até então se sentia inútil e improdutivo, começou a se transformar. Eu comecei a me sentir útil e produtivo. Por quê? Porque eu arrisquei. E aquela pessoa que tinha medo de falar e não sabia o que ia falar, descobriu. E de repente eu não queria mais sair dali. Por quê? Porque eu me descobri que eu ia ser palestrante. Eu parei e pensei, a partir de hoje, eu vou falar. Eu vou transformar a vida das pessoas e vou me transformar. E vou ganhar para isso, que é a melhor parte. Né? E aí, naquele palco eu me descobri. Porque ser empreendedor é correr risco. Eu tive que me arriscar. E aí eu saí de lá, o quê? Motivado. Quando eu terminei a palestra, todo mundo bateu palma efusivamente. Todo mundo fez, uhul! E eu pensei, o que é isso? É vaia? Ou é ovacionando, né? O pessoal só não bateu palma em pé porque era cadeirante que nem eu. Né? Mas eu pensei, se alguém levantar aqui, além de palestrante motivacional, eu vou virar pastor da Universal, né? E essa é operando milagre, tudo era canto. E aí eu fui embora. Eu ia embora e todo mundo dando tapinha nas minhas costas. Márcio, você é um palestrante nato, vá, né? Você vai longe, né? O seu conteúdo é interessante e tal. Eu estou aqui impactado, motivado e tal. Eu falei, bacana, né? Poxa, então foi ali que eu me descobri. Só que a vida não é assim, pessoal. Não é um oba-oba. Ninguém bate nas nossas costas para dizer que a gente vai longe. O momento ali era propício. Mas geralmente as pessoas dizem que a gente não é capaz. Que os nossos sonhos não vão ser realizados. Essa é a realidade. Mas lá mesmo eu me deparei com isso. Eu encontrei um amigo meu, vulgo carne de pescoço. Né? Eu olhei para ele e falei assim, e aí, gostou da palestra? Ele falou, mais ou menos. E eu, mais ou menos é melhor do que ruim, né? Eu falei, rapaz, quer saber uma coisa? Eu vou me tornar palestrante motivacional. Eu vou transformar a vida das pessoas, que é algo interessante, e vou transformar a minha vida, eu vou ganhar dinheiro para isso. Ele olhou para mim e falou assim, coitado. Eu perguntei por quê? Ele, o pessoal não paga nem para quem anda, imagina um aleijado, nem tu. Eu falei, rapaz, esse caba sabe como motivar, né? Mas me diz uma coisa, pessoal, ele tinha maldade? Tinha não. Ele era cadeirante que nem eu. Ele apenas estava me dando o valor que ele se dava. Tinha nada. Mas por quê? Porque ele já tinha batido em portas. E aí as pessoas nunca tinham aberto a porta para eles. Ele estava me vendendo a realidade. A realidade de quem? Dele. A minha não. Por quê? Porque eu não entrei em sintonia. Eu digo que quando a gente é otimista, a crítica se transforma em construtiva. A gente não pode estar na sintonia do outro. Aquele que só tem desgraça para contar. Sai daqui, né? Urucubaca, sai daqui. Eu não.
Então, eu tenho que me unir com quem? Com pessoas que pensam como eu, pessoas que acreditam. E eu saí de lá e fui para casa. Sentei no computador, o antigo MSN na época, e comecei a digitar com outro amigo meu, também deficiente. E eu falei, rapaz, eu tive uma experiência mágica. Dei uma palestra, me senti útil, produtivo. Ele falou, que bacana. Eu falei, só tem um problema, eu quero me tornar palestrante, mas disseram que o palestrante não ganha nada para isso. Ele falou, é mesmo, pode me dar só um minuto. E ele colou um link de um palestrante. Eu fui lá olhar o site e perguntei, o que quer dizer isso? Quem é esse palestrante? Esse palestrante aí, ele cobra 40 mil reais para dar uma palestra. Eu falei, é mesmo? 40 mil para dar uma palestra? Eu falei. E ali eu percebi que cada um vale aquilo que representa, aquilo que você gera, o conteúdo que você gera, o impacto e a transformação que você leva. É a história da sua vida. E eu pensei, poxa, então, a realidade é outra. E aí eu, no dia seguinte, estava na faculdade, encontrei com meu amigo carne de pescoço, olhei para ele e disse, rapaz, tu disse que palestrante não ganha dinheiro, homem. Um outro amigo meu me mostrou o site de fulano de tal, e disse que ele ganha 40 mil reais para isso. E o que foi que meu amigo carne de pescoço falou? Márcio, mas isso aí é 1 em 1 milhão. E eu olhei para ele e falei assim, pois bicho, prazer, eu sou esse 1 em 1 milhão. Porque se eu não acreditar em mim, pessoal, ninguém vai fazer isso. Pode passar. Então, pessoal, superando meus desafios, eu me tornei coach, eu me tornei palestrante, eu me formei psicólogo, eu escrevi um livro, O Minha Boca, Meu Caminhar, digitado pela boca, e porque a minha profissão é falar. Pode passar. Aí eu pergunto, por que as pessoas não superam os seus desafios? Porque todo mundo, quando vai superar um desafio, é que nessa foto aí. E a nossa expectativa é de que as coisas sejam fáceis, é uma reta. E a realidade não é essa. Então, nós não superamos nossos desafios por conta de quê? Das nossas expectativas. Eu penso que em 2017 tudo vai ser fácil. E quando eu descubro que não é. Só que ser empreendedor é o quê? É superar os desafios. E a gente tem que saber que quando a gente fala de planejamento estratégico, ele é estratégico porque quando a gente se planeja é uma coisa, a estratégia é contornar as dificuldades. A gente tem que contornar essas dificuldades. E como é que a gente faz isso? Pode passar. Aprendendo com os desafios. A gente está aqui, no mesmo local. Isso aqui foi uma palestra desse ano aqui, para 1.500 pessoas. Uma vez eu trouxe uma palestra em que eu falava a seguinte coisa. A impossibilidade consiste no não tentar. O que não quer dizer que nada não seja impossível. Quer dizer que se eu não tentar, a impossibilidade já é certa. E eu falava sobre barreiras psicológicas e barreiras psicológicas, ou barreiras físicas e barreiras psicológicas. E que as barreiras físicas em nada mais me impediam, mas sim as barreiras psicológicas me impediram por muito tempo. E aí, quando eu terminei a palestra, eu abri para perguntas. E aí uma pessoa que estava no meio da plateia olhou para mim e falou assim, Márcio, gostei muito do que você falou, me motivou, mas uma coisa eu discordo de você. Eu perguntei o quê? Ele falou, quando você disse que as barreiras físicas em nada lhe impedem. E eu olhei para ele e falei assim, pois me dê um exemplo. Ele olhou para mim e falou, fácil. Se eu quiser me levantar aqui e ir até o canto da sala, eu posso. Mas você não. E nessa hora eu olhei para ele e falei assim, você teve um pequeno engano, amigo. E falei, Edson, vem cá. Me leva ali. E o Edson me levou até o canto da sala e me trouxe de volta. E quando eu voltei, eu olhei para ele e falei, companheiro, não importa como se vá, o importante é chegar lá. E ali eu mostrei para ele que todos nós temos limites, mas o que a gente não pode fazer, a gente pode delegar. Nós somos seres de relações, ninguém vive isolado. E nós nunca vamos ter todas as competências, só algumas. Mas aquilo que eu não posso, o outro pode fazer por mim. Para mim, nas barreiras físicas, mas também eu vou precisar de pessoas com outras competências que possam se unir às minhas. Vocês não são diferentes. Vocês podem. Talvez nem tudo só, mas de mão dada. Mas tem que acreditar. Passei. Porque o problema não é o problema. O problema é a atitude em relação ao problema. Então, o problema não é o problema. O problema sempre vai ter. O problema é a atitude em relação ao problema. Pode passar.
Eu posso falar duas historinhas bem curtas. Tá? Somos agentes da mudança. Eu vou só trazer um exemplo para vocês. Da faculdade da vida, tá? Eu, depois que me formei coach, psicólogo, né, eu não só encontro só soluções para a minha vida, mas a gente começa a enxergar a solução para a vida de todo mundo. Por quê? Porque é a visão positiva. A gente começa em tudo ver solução. Para tudo a gente começa a se tornar um prático. E eu estava lá há uns tempo lá atrás, lá em casa, e eu sempre trabalho digitando, eu sempre imprimo muito trabalho. E esse trabalho, quando eu fui imprimir, saíram as folhas em branco. Eu pensei, olha, ou acabou a tinta, ou o cartucho travou. Na dúvida, eu liguei para uma locadora de vídeo perto lá de casa, que eles têm uns técnicos de informática. Eles vão lá e testam, se tiver descarregado, eles levam. Eu, beleza, chamei. Quando eu chamei esse técnico de informática para ir lá em casa, eu já sou estranho por natureza, eu não mexo nada, né? Um chassizinho de grilo e tal, quem olha já, opa, né, meio parado. Agora, eu com a adaptação que eu digito, meu amigo, é um alienígena. É um negócio que parece uma nave espacial. É uma tábua que fica aqui em cima, que tem um teclado, que tem um ferro do lado, que tem um pauzinho que eu boto aqui na boca, quer dizer, pauzinho não, plástico, né? Pauzinho jamais. E eu boto o pauzinho aqui e o teclado fica na minha frente, enfim. E aí, quando esse técnico chegou lá em casa, que ele me viu, ele arregalou logo os olhos, né? Como quem diz, que diabo é isso? Né? Só que, geralmente, as pessoas ficam constrangidas, e esse não. Esse era aquele curioso. Olhou para mim e falou assim, que foi isso? Para que você viu? Eu falei, não, isso aqui é uma adaptação que eu uso para digitar. Ele, por quê? Eu disse, não, porque eu sofri um acidente. Foi quando? Aí eu falei, foi tantos anos atrás e tal. Ele, foi mesmo? E é difícil? Eu falei, poxa, fácil não é não, né, meu velho? Poxa, cara, me diz uma coisa, tu já tentou se matar? Eu falei, não, nem dá, eu não me mexo, como é que mata? Pergunta óbvia, né? E aí o homem parar de perguntar, sentou de frente para o computador, abriu aqui o bicho do cartucho, os cartuchos correram de lado. No que ele tirou um cartucho, ele olhou para o lado e viu um porta-retrato. Eu com a Lula do lado. No que ele olhou, ele falou assim, quem é que está aqui do teu lado? Tua irmã? Eu falei, não, minha irmã não. E ele olhou aqui, o que é? É prima? Era família? Eu falei, não, nem prima, nem da família. Ele, embora, me diz logo quem é. E eu falei, minha namorada. Na hora que eu falei que era minha namorada, esse homem regalou os olhos e falou, uia, namorando. Como quem diz, não mexe perna nem braço, você não quer saber de namorar, né? Na hora que eu pensei que as perguntas iam cessar, elas pioraram. Ele partiu para o campo da intimidade. Ele perguntou, vem cá, e como é que é na hora do vucu-vucu? Eu falei, poxa, só que para mim toda pergunta tem resposta, comigo não tem essa não. Eu falei, rapaz, na hora de levantar eu não me levanto, mas quem tem que se levantar, levanta, então é só alegria. E antes que ele abrisse a boca para perguntar de novo, eu falei, agora pera lá, compadre, vamos cá. Agora as perguntas quem faz sou eu. E tu é casado, solteiro, tico no fubá? E ele falou, nessa hora aquele cara alegre ficou triste. Sou casado. Eu falei, que tristeza é essa, homem? Mudou o semblante, como é que está essa vida de casado? Ele falou, rapaz, uma desgraça. Eu perguntei por quê? Ele, rapaz, minha mulher está grávida. E a gente tem um menino de 2 anos, ela está grávida de 6 meses, tem um menino de 2 anos. Ela passa o dia em casa, mas não sei te dizer não. Quando eu chego em casa, parece que ela faz uma lista do que reclamar. É só reclamação. Te juro, cara, não tenho nem vontade de ir mais para casa. Eu falei, é mesmo. Ele é. Eu olhei e falei assim, vem cá, nessa relação de vocês não está faltando diálogo, não? E ele falou, DR? Discussão tem todo dia. E eu falei, não é discussão, é comunicação assertiva. Sentar e saber o que está acontecendo para saber o que cada um pode mudar. Ele falou, não, a gente sempre faz isso. Mas eu, e aí? Ele, não, eu faço a minha parte, ela não faz a dela. E eu pergunto, por que ela não faz a parte dela? Ela não tem compromisso. Eu falei, é mesmo, não pode estar faltando nem incentivo, não? Ele, sim, e o que eu posso fazer? A minha parte eu não faço? Aí eu olhei para ele e falei, vem cá, me diz uma coisa, se você me permitir, vamos nos colocar no lugar do outro? Né? Em poucas palavras, você me disse que sua mulher está grávida, ou seja, hormonalmente abalada, de um menino de 6 meses, né? Às vezes passou do peso que queria engordar, se olha no espelho, ou então está com o pé inchado, tem mal-estar, né? É o menino chutando a barriga, o cabelo, não quer pintar e já não pode, né? Mexe com a vaidade, tantos fatores. Outra coisa, tem um menino de 2 anos, menino é ótimo, mas venhamos e convenhamos, 2 anos, estágio, né?
É um estágio para o inferno. O menino não para. Corre para todo lado, bota tudo na boca, não para quieto. Se descuidar, bota o dedo na tomada. Se não for, pega... Menino, você tem que ficar o quê? 24 horas ligado. Então, mulher grávida, menino 2 anos correndo para todo lado. Né? E aí, e outra coisa, passa o dia em casa, cara. Não faz nada. Só dá para fazer relação do que reclamar. Não tem outra. E se duvidar, tu também não deve ajudar, né? Então, aí tem que pegar almoço para a Marília, essas coisas, e aí não dá. Agora vamos lá, analisar como é que é teu dia. Teu dia sai de casa, vai trabalhar, conhece pessoas diferentes, vai em vários clientes, enche eles de perguntas, né? Então você tá só na ativa. Aí eu olhei para ele e falei assim, quem está mais apto para mudar, você ou ela? Ele parou e falou assim, né? Então, você tem muito mais incentivo do que ela. Aí ele falou assim, e outra coisa, você disse que faz a sua parte. Por que não pode ir além? Porque o nosso mal, pessoal, é que a gente faz sempre a nossa parte. Por que a gente não pode ir além? Usar a criatividade. Aí eu não ganho para isso. Ele nunca vai ganhar. Não vai além. A gente tem que ir além. E aí, ele falou assim, sim, o que eu posso fazer? Eu, se você me permitir, eu vou te lançar uma intervenção. Ele, qual é? Tu vai sair daqui, vai passar na floricultura e comprar uma flor. Chegar em casa, faz um pequeno gesto. Desce a flor para tua mulher e fala, meu amor, passei na floricultura, encontrei essa flor, lembrei de você, do seu cheiro, dos vários momentos bonitos que nós já passamos juntos e resolvi te presentear. Esse cara olhou para mim com uma cara de discreto e falou assim, tu é doido, macho? Se eu chego em casa e apronto uma dessa, a mulher quebra um pó de vassoura na minha cabeça e vai dizer, o que é que tu andou fazendo? Né? E isso é verdade, pessoal, sabe por quê? Porque, na verdade, nossos gestos de gentileza são tão raros que quando a gente faz um gesto de gentileza com alguém, o outro estranha. Se for no trabalho, o cara diz, essa alma quer reza, né? Vai pedir alguma coisa depois. Mas eu olhei para ele e falei assim, não tem desculpa não. Tu vai fazer mais ou menos o que eu te falei. Tu vai chegar em casa e vai dar a flor e falar mais ou menos o que eu falei. Só que vai aqui no quintal. Ele foi lá no quintal, lá de casa, e pegou uma flor, que é uma papoula. Depois pega essa papoula. Você vai chegar em casa e vai falar mesmo o que eu falei. E na hora que a mulher recriminar, você vai chegar para ela e vai dizer o seguinte. Meu amor, você vai falar o que eu falei, não quer reclamar assim, não, amor, o que aconteceu hoje que eu fui num cliente, ele era tetraplégico, ele não mexia nada, só a cabeça. E aí eu vi que ele se relacionava, que isso, aquilo, outro, e eu passei por um momento de reflexão, que às vezes eu podia estar fazendo uma tempestade d'água num copo, né? Uma tempestade d'água de uma encravada, enquanto tem pessoas com problemas bem mais sérios e conseguindo tocar a sua vida. E aí eu resolvi lhe trazer essa flor, por isso. Eu tenho certeza que ela vai entender. E ele saiu lá de casa, né, com o meu cartucho e essa flor. No dia seguinte era para ter trazido, mas não levou o meu cartucho. Demorou 2 dias. Quando ele chegou lá em casa, agora o curioso era eu. Quando ele chegou, eu perguntei logo para ele, e aí, como é que foi lá? Ele olhou para mim agora com um sorriso e falou assim, foi salmi. Esse salmi é um termo lá nosso, tá? Dizer, foi tudo jóia. E eu perguntei por quê? Ele, rapaz, entreguei a flor e falei mais ou menos o que tu falou. E a mulher começou a chorar, trouxe logo um álbum de fotografia para a gente recordar. E a gente viu ali o tanto que a gente já tinha vivido junto e o quanto vale a pena a gente tentar. E eu olhei para ele e falei assim, tu está vendo? Como às vezes precisa de tão pouco, um único gesto de atenção, às vezes é o escutar, é o presentear, que não custou nada, nem R$1. Foi uma flor arrancada lá de casa. Para a gente poder mudar a nossa realidade. Ele, pois é, cara, no dia seguinte já teve direito a jantar especial. Jesus disse, está vendo? Só que eu olhei para ele e falei assim, mas a vida não é um mar de rosa nem um romance. A rotina desgasta e amanhã vão vir as mesmas dificuldades. Então, criatividade que é de graça, ela tem que ser o quê? Diária. Então, aproveite sua mulher e saia com ela para passear. Né? Saia só você e ela, você não perdeu a vida, você tem que usar do pilar do casal. Aí ele olhou para mim e falou, o quê? Mais uma desculpa, não dá, a gente tem um menino de 2 anos. Eu falei, isso não é desculpa, cara. Menino de 2 anos é bom, que dá muito trabalho, leva para casa da sogra para se vingar. Né? Ela cuida. É só para passar umas 2 horas, não é para passar o dia todo. Né? Aí ele olhou e falou assim, mas Márcio não dá. E eu falei, por quê? Ele, não, porque o dinheiro que eu ganho só dá para pagar as contas. Não dá para sair. Eu falei, vem cá, onde é que tu mora? Ele falou, no Mucuripe. No Mucuripe, lá em frente à beira-mar, que é o litoral. Eu falei, meu amigo, vai andar com a mulher de mão dada no calçadão. Bota o pé na areia, vai ver o pôr do sol, ou ver a lua. Vai tomar água de coco, custa R$2. Agora, se tu não tiver R$2 para pagar água de coco, você separa. Porque não é nem para estar casado, né? Aí é liseira demais, aí também não dá. Pessoal, o que estava acontecendo aqui nessa relação? Para cada problema que ele me trazia, eu trazia o quê? Uma solução.
Porque a vida é fácil, a gente é que dificulta. E, na verdade, ela é até difícil, mas é na dificuldade que a gente mais aprende. Então, a gente tem que dar vazão às coisas acontecerem. Eu vou só passar aí bem rapidinho. Sonhos e querer é poder, vocês acham? Que querer é poder? Não. Se querer fosse poder, não existia pobreza. Porque todo mundo quer ter dinheiro, ninguém quer passar por dificuldade. Né? Então, querer não é poder, infelizmente. Porque antes a gente quer acreditar que pode. Querer só vai ser poder quando eu acredito. Porque quando eu não acredito, eu me movimento. E é quando é o meu movimento que as coisas acontecem. Porque não existe resultado sem ação. Então, não adianta só querer. Querer, a gente tem que querer, é o primeiro passo. Eu tenho que acreditar, mas não adianta só acreditar. Porque eu posso acreditar, mas eu não posso fechar os olhos agora e dizer, eu quero aqui a Paloma de Oliveira abrir. Não está. Tem que batalhar. E aí, tenho que acreditar, mas eu tenho o quê? Que me movimentar. É em movimento que a vida acontece. Pode passar bem rapidinho. Então, as pessoas perguntam, qual é a fórmula do sucesso? Eu digo, não sei. Eu sei te dizer qual é a do fracasso. Que é criticar, reclamar e apelar. Todo mundo que critica todo mundo, esse nunca vai vencer na vida. Por quê? Porque quem é crítico só vê do outro o defeito e deixa de enxergar a qualidade. E todos nós temos qualidades e defeitos. Mas quando eu enxergo a qualidade do outro, eu tiro do outro o quê? O que ele tem de melhor. Quando eu vejo a crítica e só vejo o lado negativo, eu me afasto e não aprendo nada. Né? Reclamar, acordo o dia todo reclamando. Eu sou psicólogo. Quando a gente reclama demais, a gente gera novas conexões neuronais. É como se fosse uma trilha. Tudo que vem, só vem reclamação. Por quê? Porque a gente começa a enxergar o lado negativo da vida. E aí, quando isso começa a acontecer de maneira generalizada, eu começo a ficar triste, e é o que acaba nos levando a uma depressão. E apelar, são pessoas apelativas que pensam em quê? Eu vou apelar para a sorte. 2018 tudo vai ser diferente. E aí, o que eu faço? Me apego a uma data, visto uma peça vermelha para atrair o amor, visto uma peça amarela para atrair dinheiro, o banco para atrair a paz, pulo 7 ondas, como caroço de uva, ponho folha de parreira atrás da orelha, achando que minha vida vai transformar. Vai, pessoal. Porque a vida só muda se eu mudar. O meu pensamento e a minha forma de me comportar. Né? Então não adianta apelar para a sorte. Aí fala, Márcio, então não existe fórmula da sorte? É a união de vários fatores. Passa, para a gente terminar. A fórmula do sucesso, eu sempre digo que ela está na gratidão. Como assim, Márcio? Quando a gente agradece, a gente agradece por quê? Porque a gente enxerga o lado bom da vida. A gente enxerga coisas boas. Então a gente está com olhar com a visão positiva, que eu falei que a gente tem que estar, para se permitir, para aprender. Então a gente está olhando tudo e aprendendo com tudo, com todos. Até de uma relação errada, de uma dificuldade, eu tiro um aprendizado. Da minha situação de estar paralisado, eu aprendi o quê? A ter boas relações, afinal de contas eu dependo 24 horas dos outros. Mas o maior aprendizado, para a gente finalizar aqui a palestra, que eu tive na minha vida, que eu falei da faculdade da vida, ele se deu aonde? Na UTI. Eu aprendi a ser grato na UTI. Foi ali que eu nunca mais reclamei de nada. E como é que isso aconteceu? Eu falei para vocês que eu tive 2 paradas cardíacas e 2 paradas respiratórias. Que eu fiquei preso a um traqueóstomo. Era um cano enfiado na minha traqueia de uma máquina que respirava por mim. A pior experiência que o ser humano pode passar. Porque é um corpo estranho dentro de você. E eu tinha pneumonia, tinha febre de 41, 42, 43 graus. Essa sonda, essa cano na minha traqueia entupia. Então alguém vinha, tirava a tampa para enfiar uma sonda na traqueia para sugar a secreção. Se alguém aqui já botou o dedo na garganta e já provocou, que eu acho que não, que só tem gente séria, ninguém nunca bebeu na vida, né? Então, assim, sabe o quanto isso é ruim? Imagina uma sonda chegando na sua traqueia, que é bem mais sensível. Então, eu passei por uma experiência péssima. Mas um dia uma médica chegou para mim e falou assim, Márcio, eu tenho uma boa notícia, você agora está apto para respirar. E nesse dia eu fiquei alegre, mas ao mesmo tempo eu fiquei triste. Eu fiquei alegre porque eu estava prestes a me desvencilhar de uma experiência muito negativa, que era aquele respirador. Mas eu fiquei triste, porque eu tinha medo de, sem aquela máquina, não sobreviver. E apesar de estar prostrado numa cama sem mexer nada, eu não queria morrer. Porque eu acreditava que ainda tinha muito a viver. E já tinha um pai que dependia de mim. Então eu não queria passar por aquela dificuldade. Eu não queria morrer. Mas aí, nesse dia, a vida me deu o maior aprendizado. Quando a médica me sentou numa cadeira para tirar o traqueóstomo. E ali eu tive uma experiência mágica de sensação divina.
que eu não vou falar para vocês em fala, eu vou mostrar em gesto. Mas é uma dimensão que talvez vocês nunca vão alcançar. Espero que não, porque sua vivência é que nos ensina. Eu aprendi pela dor, mas eu queria que vocês aprendessem pelo amor. E eu vou mostrar para vocês o que aconteceu comigo, do maior aprendizado que eu tive, e o primeiro, depois desse meu novo estágio. Após 6 meses na UTI, a médica veio e arrancou o cano da minha traqueia. E eu fiz isso aqui. Eu inspirei e eu expirei. Eu simplesmente respirei. Mas aos 22 anos de idade, eu fui apresentado ao ar. Aí você vai dizer assim, não, Márcio, você não foi apresentado ao ar. Você já respirava, mas não. Aos 22 anos de idade, eu fui apresentado ao ar. Porque, infelizmente, pessoal, a gente só dá valor ao que tem quando perde. Eu precisei perder para perceber o quanto a vida me dava. E hoje eu vejo diariamente pessoas reclamando. Pessoas que reclamam do ônibus lotado, mas querem agradecer que tem perna para andar. Gente que reclama do reboco da casa caído, mas quer agradecer que tem casa para morar. Gente que está reclamando do trabalho, mas quer agradecer que dali tira o seu dinheiro, o seu subsídio. Pessoal, reclamar, a gente pode reclamar sempre. Mas se reclamar e resolvesse, eu reclamava todo dia para voltar a andar. Mas não é isso que dá. Ah, Márcio, eu estou na profissão errada. A gente quer sempre estar mudando, mas pessoal, não existe profissão errada. A mudança é de dentro para fora. Porque quem é pessimista, passa sol ou chuva, está sempre ruim. Porque no dia que faz sol, está quente. Mas no dia que chove, está abafado. Não tem para onde correr. Agora, quem é otimista, não. No dia que faz sol, aproveita os prazeres que o sol é capaz de te dar, o calor. Bota uma roupa de decote, vai para uma praia. Se não dá para ir para uma praia, toma água gelada. Enfim, tem tantas coisas para fazer. Vá a um shopping, pegar um ar-condicionado, né? Ou corra prega. E ao mesmo tempo, quando está frio, aproveita os prazeres que o frio te dá. Usar uma roupa mais agasalhada, né? Tomar um chá quente, um chocolate quente, um café, né? Vai para uma lareira, vai dormir de conchinha, enfim, a vida é inúmeras possibilidades. Às vezes eu não preciso mudar de onde eu estou, eu preciso apenas aprender a enxergar a vida de outro modo. Quando eu comecei a enxergar a minha vida com um olhar diferente, um olhar de gratidão, eu nunca mais reclamei de nada. E para a minha vida eu só gerei transformação. Passou a frente. E aí eu pergunto para vocês, que é um outro artigo que eu escrevi, qual é o legado que vocês querem deixar? Qual é a história que vocês vão construir? Né? Um dia a gente vai chegar e olhar para trás e perguntar qual foi o teu legado. Se hoje eu morresse, eu seria motivo de falta ou de alívio para muita gente? Como elas lembrariam de mim? Será que elas lembrariam? Ah, mas que assunto mórbido, mas é bom pensar nisso hoje, porque vai ter um dia que a gente vai estar lá na frente e a gente vai querer voltar atrás e já não vai ter mais. Nunca é tarde para recomeçar, mas quanto antes melhor. E tão bom que se fosse hoje, a gente saísse daqui impactado, a acreditar que a gente vai mudar. Ah, Márcio, mas é difícil, mas na dificuldade que eu tenho mais aprendido. E hoje eu sou consultor, eu trabalho dentro de empresa. Quando eu vejo 2 caminhos, o do asfalto e da terra, eu digo é por aqui, pela terra. Porque eu sou off-road, sou 4x4. Quanto mais dificuldade eu passo, mais eu aprendo. Eu não posso querer transformar a vida de ninguém se eu não for o espelho. Eu tenho que primeiro transformar a minha vida. E você tem que ser exemplo. Porque vocês podem transformar tanto a vida de vocês como a dos outros. Porque eu não quero unanimidade. Eu não quero sair daqui modificando a vida de todos. Mas se uma pessoa daqui sair impactada, e amanhã ela me encontrar e dizer, Márcio, você mudou a minha vida, a vida dela mudando, ela muda de muitas outras à sua volta. Isso é muito bacana, pessoal. Você poder ajudar pessoas. Mas não é só diante de um palco. Todos nós temos o palco da nossa vida. E as pessoas que estão ao nosso redor e que esperam muito de nós, passa aí. E a gente escreve uma história, né? Escreva a sua própria história. É assim que eu escrevo a minha. Eu reinventei e reescrevi a minha história, que podia ser uma história de vários anos ainda não acamado. Mas aí a gente reclama das dificuldades.
dos desafios, para não reclamem. Quando ele vier, pense, é só no desafio que eu saio da minha zona de conforto. É quando o pé está na areia e está escaldando, é que eu salto. Porque se a areia estiver morna, eu deixei ele lá dentro, porque está gostoso. Então, às vezes, o desafio ele vem não para nos afundar, para paralisar, mas ele vem para nos provocar. E a gente perceber que a gente é capaz de escrever a nossa história. Então, escreva, passe bem a sua própria história. E esse é meu livro, Minha Boca, Meu Caminhar. Porque eu digito com a boca e a minha profissão é falar. Quando eu falo da minha transformação do ser, pensar e agir. Eu mudei a minha maneira de ser, para depois mudar a minha maneira de pensar. E aí eu parei de dar desculpa e justificativa e comecei a arranjar a solução. E eu conto os passo a passo que eu dei eu agir. O acordar, o resgate da minha autoestima, o marketing pessoal, né? O ser empreendedor e como é que eu fui conquistando cada coisa. Falo de sexualidade, que foi um capítulo que eu tive mais dificuldade de escrever, porque eu tive que resumir a minha vida sexual em 50 páginas, aí já viram, tive que cortar um bocado de gente. Complicado isso, né? E falo da vida como um todo, mas é um livro que eu indico a vocês, quem quiser e gostar da leitura, porque é descontraída, mas traz muito aprendizado. E uma coisa que eu aprendi ao escrever essa minha história, acabou a palestra, é que eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que escolho me tornar. E vocês não são o que aconteceu na vida de vocês, vocês são o que vocês escolhem se tornar. E o que eu espero hoje aqui nesse palco é ter mudado a escolha de vocês diante dos seus desafios. Que seja agora uma escolha de superação. Pode passar. Obrigado, pessoal. Era